ou o Congresso. Leia-se, o presidente Arthur Lira. Reage à altura ou acabou. Fecha a porta dessa porcaria que custa caro, entrega logo as chaves do Brasil para o Foro de São Paulo, para o Zé Dirceu e companhia. E temos aqui uma ótima notícia. O Christopher Rufo, que hoje talvez seja o principal nome quando o assunto é guerra cultural nos Estados Unidos, né? Ele está muito hands-on nesse assunto. Ele está muito próximo de Donald Trump. Esteve em Mar-a-Lago, apresentando para o Donald Trump todos os seus pensamentos e estratégias para declarar guerra ao wokeismo, à ideologia woke, ao DEI, Diversity, Equity, Inclusion, que é o instrumento usado pela ideologia woke para tornar as empresas reféns do socialismo e abandonar a meritocracia. É disso que se trata. A última pesquisa aponta que mais ou menos metade da população ainda vê com simpatia o DEI e a outra metade não. Mas a tendência está do lado do desgaste dessa pauta. Tanto é que várias empresas vêm abandonando essa palhaçada. E o Christopher Rufo está preparando o Donald Trump para que o governo federal chegue botando para quebrar e proibindo, inclusive, recursos federais para universidades que endossem essa ideologia. Então, a guerra está só começando. Durante muito tempo, os democratas insanos, radicais, reinaram em absoluto, sozinhos, com a ajuda dos chacais e hienas que cancelavam qualquer um que remasse contra essa maré vermelha. Agora, nós temos o governo federal dos Estados Unidos muito ciente da importância dessa luta e disposto a entrar de sola contra a ideologia woke. Então, ótima notícia. E nós sabemos que essas bandeiras de defesa das minorias são sempre hipócritas e instrumentos do avanço de poder da esquerda. Já cansei de falar isso aqui, não tem nada a ver com minorias. O movimento racial ignora Thomas Sowell, o nosso economista talvez mais brilhante vivo, porque é negro, mas é conservador. O movimento feminista nunca acendeu velas para Margaret Thatcher. Simplesmente a mulher mais empoderada do planeta no século XX e responsável por entregar resultados incríveis, mas era conservadora, cristã e cagava na cabeça das feministas, então não ajuda, né? E por aí vai. E claro, quando alguém de esquerda é denunciado por algum tipo de abuso contra minorias, a turma desaparece. E como eles são realmente canalhas e hipócritas, é uma denúncia atrás da outra. Depois do Alberto Fernandes e do próprio Mujica. Foi Mujica? Não. É a Mujica? Não, Evo Morales, desculpa. O Evo Morales, que tinha um harenzinho de meninas menores de idade na Argentina. Agora temos o presidente do Chile, Gabriel Boric, denunciado de assédio sexual. Não falha um, né? Não falha um. Impressionante como todos eles são hipócritas, fazem discurso da boca para fora. Calma aí, tem que dar o benefício da dúvida, devido ao processo legal, nem tudo que é denunciado é verdade. Isso é o que a gente diz. E quando a denúncia vem para alguém que interessa para a esquerda denunciar, eles ignoram tudo isso. Mas normalmente, nesses casos aí, onde a fumaça há fogo, a gente sabe disso. E por falar nisso, tudo bem que a chamada é clickbait, do Lauro Jardim. Comissão de Ética arquiva a denúncia contra Silvio Almeida. Até o Bolsonaro compartilhou isso, mas a denúncia não é sobre o caso de assédio sexual. É outro caso sem correlação. Tá? Mas fica aí o alerta de que é difícil fazer o círculo do quadrado aqui no caso, né? Porque foi a Aniele que denunciou, então, e aí? Movimento feminista brigando com o movimento racial e tudo. A única saída talvez seja dizer que, digamos, o mindset bolsonarista levou um pobre coitado de um negão a fazer aquilo que ele não queria e acabou, então, sendo denunciado. Né? Ele pede desculpas, coloca a culpa no Bolsonaro e fica por isso mesmo. Talvez seja uma saída honrosa para o governo Lula e para os movimentos de minoria, não é mesmo? A gente não duvida mais nada desse pessoal. Por falar em movimento racista e Lula, a Jojo Todinho denunciou, né, que
ofereceram 1,5 milhão para ela apoiar o indefensável Lula. Eu já falei bastante disso aqui na conversa de boteco de ontem, foi fechada para apoiadores, então se você quer ver o bate-papo, tem que se tornar um membro apoiador, mas é baratinho, então vá lá no rodrigoconstantino.locals.com, torne-se um membro apoiador e estará disponível lá o bate-papo de ontem. Eu vou trazer de novo o vídeo da Jojo, só porque a Gleisi Hoffmann está falando que ela mentiu e que vai acionar ela na justiça e tudo. E a deputada Bia Kicis já disse que vai abrir uma investigação e vamos averiguar, então, quem é que está mentindo, né? Ela falou da Xuxa também, disse que tem provas. Então, estou adorando isso. A esquerda não está adorando e agora a esquerda se sente à vontade para chamar de mentirosa uma mulher negra. Puxa vida. Será que a esquerda é racista? Já estão me atacando, eu tenho que falar mesmo, que eu não falei, não contei. Me ofereceram 1,5 milhão para fazer campanha quando o Lula veio candidato a presidente. Eita, Jojo todinho. Foi só para você que isso foi oferecido? Não, para várias pessoas. Muitas pessoas. Todos os artistas que fizeram campanha política ganharam money. Mas como é que foi? Te ligaram, te mandaram e-mail? Conta um pouco mais aí. Para não deixar rastro, ligaram, marcaram um almoço, falaram que era trabalho. Quando eu cheguei lá, era para apoiar... Eu falei, desculpa, gente. Para apoiar o Lula na época das eleições. Isso aí. Porque eles estavam pegando o quê? Os influencers, alguma coisa? Todas as pessoas que fizeram campanha, páginas de fofoca, que me atacam, todo mundo ganhou dinheiro para fazer campanha. Não era um movimento... E eu não aceitei. Se para mim ofereceram 1,5 milhão, imagine para outras pessoas o quanto ganharam, né, gente? Quanto não só ganharam, quanto continuam ganhando. Cara. E da direita teve alguém, assim? Nunca. Se aproximou, querendo que você... Não. Também teve o abaixo-assinado, né? Que a Xuxa me chamou para assinar e eu falei para ela que eu não ia assinar. Eu tenho no outro telefone. Que abaixo-assinado era esse? Era um abaixo-assinado por alguma coisa, acho que contra o Bolsonaro, não sei se era impeachment, mas não sei o que era. Eu sei que era alguma coisa assim, que eu tenho guardado. E aí ela me mandou, me convidando, e eu dei de maluca. Falei assim, fala com a Renata. Aí nessa hora você era necessária, mas depois ela disse que você era desnecessária. Virei desnecessária. Você se lembra, Chu? Tem guardadinho. Assista também o Bradock Show ao vivo. A gente sabe que não existe mais petista grátis, né? Então, agora, óbvio que esse pessoal não é trouxa e recebe de forma indireta. Então tem que ver as triangulações que foram feitas, as instituições, as ONGs, os benefícios fiscais que foram dados. Tem que ver tudo isso e investigar. Ainda teve alguém que perguntou se estou com um tumor, que estou inchado aqui. Não, eu já fiz todos os exames, tá? Graças a Deus. Também fiquei com essa preocupação. Eu acho que inflamou fazendo a barba. Eu tenho uma pinta aqui e deve ter inflamado, porque é bem na pinta. Tá? Mas fiquem tranquilos que os exames estão todos em dia. Vamos lá, né? Ainda na guerra cultural, CEO do Carrefour se desculpa em carta a ministra da Agricultura por ataque à carne brasileira, né? Diz que o produto brasileiro tem alta qualidade, respeito às normas, sabor e blá, blá, blá. Meus amigos, agora é tarde. Boicote ao Carrefour. E bota o Danone também de tabela aí, porque a empresa francesa merece ser boicotada por ser francesa. É ou não é? Tinha um amigo meu filósofo que dizia, toda ideia ruim tem um DNA francês. Toda. Não é à toa que esses psicopatas totalitários comunistas todos estudaram em Sorbonne, Pol Pot e companhia, né? Todas as ideias ruins têm um pezinho na França. E, na verdade, isso serviu para lançar luz sobre aquilo que o Bolsonaro denunciava. O Macron, cheio de graça, com o Brasil, com a pauta ambiental, no fundo quer manter as nossas florestas intocáveis para que as fazendas, os ruralistas franceses se deem bem. E lá eles têm muitos subsídios, o programa CAP e por aí vai. E tem otário o suficiente no Brasil para cair nessa ladainha globalista, idolatrar o Macron e demonizar o Bolsonaro. Marina Silva, Globais e companhia gravam musiquinha denunciando o Bolsonaro, fazendo o joguinho sujo do Macron. Alguns remunerados, outros são os famosos idiotas úteis. O próprio Bolsonaro resgatou isso. Durante os 4 anos do meu governo, setores da imprensa, juntamente com a esquerda, aplaudiam as atitudes colonialistas e arrogantes de Macron, que tentava culpar o Brasil pelo seu protecionismo, enquanto atacava o nosso agronegócio. Agora, com o boicote orquestrado pelo Carrefour e outras empresas francesas contra os nossos produtores, muitos começam a enxergar aquilo que sempre denunciamos. O interesse da França nunca foi proteger o meio ambiente, mas sim barrar
a competitividade brasileira, difamando o agronegócio. Então, ponto para o Bolsonaro, foi muito atacado por isso, mas o tempo é amigo da razão, portanto, o tempo está sempre com a direita e contra a esquerda. Quando a gente fala em Macron, a gente pensa em como ele foi acolhido pelo Lula, né? Parecia ali um caso de amor até, e nem se fala pela Janja. Pela Janja apareceu até flerte. E aí eu não sei por que cargas d'água, acho que tem a ver com o assunto do agronegócio ainda, mas eu lembrei disso aqui, ó. Carina foi a vaca mais cara do mundo já negociada, e é brasileira. Vale 24 milhões de reais. Mas eu pensei, tem certeza que a Carina é a vaca mais cara? Eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que tem uma vaca que custa mais caro que isso, pelo menos para os pagadores de impostos no Brasil. Bom, ainda falando sobre guerra cultural, olha o nível em que chega a ideologia destruindo a capacidade de raciocínio das pessoas. Poucas coisas são tão cansativas e burras quanto essa discussão de certos nichos liberais e reaças aqui no Twitter, quanto à negritude, se alguém é negro ou não. Ser negro não é um atributo biológico. Aliás, a biologia não existe. O cara nasce homem e pode virar mulher. Essa é a turma que fala em nome da ciência. Ninguém nasce negro. Ser negro ou branco é um processo de socialização. É uma construção social. Por isso que a Marilena Chaui é uma negra da USP. E cá entre nós, eu acho que o Thomas Sowell, no fundo, um branco disfarçado. O negão, sim, você olha para os fenótipos dele e da Marilena Chaui, é óbvio que ele parece mais negro. Mas, no fundo, ele é um colonialista defensor da supremacia branca, porque ele é um liberal clássico. E a Marilena Chaui, por ser de esquerda e falar que toda a classe média é fascista e arrancar risos do Lula, no fundo, é uma negra, né? Porque o que importa é a alma negra e a construção social. Durma com um barulho desses. Enquanto isso, meus amigos, Davi Agape, um dos jornalistas sérios que restaram no Brasil, traz aqui um ponto importante. O Elon Musk disse: um erro muito comum é acreditar que a legacy media, que é a velha imprensa, né, somente sobre as áreas que você compreende bem, porque aí você sabe que eles estão mentindo e bostejando. Na verdade, eles mentem sobre tudo. Isso é um bom ponto. Quantos fatos históricos foram contados como verdades absolutas, mas são falsos? Revisionismo histórico talvez seja algo necessário hoje. Eu não vou dizer que o homem não pisou na Lua, mas muitas teorias da conspiração se mostraram apenas conspirações. E a gente está vendo hoje como essa turma conspira, mente, engana, cria narrativas. O golpe, Bolsonaro como sujeito oculto. Vamos falar disso tudo e vamos chegar lá. Mas antes, o STF é fofo. E eu acho que devia colocar uma placa em neon vermelho enorme em cima, escrito Janjas. Janjas. E aí pronto, vira logo uma casa de... Enfim, você escolhe. STF tem iluminação especial pelo fim da violência contra as mulheres. Que fofo, né? Atropela o Congresso, legisla, prende pessoas pelo crime de opinião, censura, mas coloca a cor laranja em homenagem às mulheres. Pois bem, Rodrigo Pacheco diz que deve deixar a vida pública em 2027. Vai sair da vida pública e vai para a privada, né? O que podemos dizer sobre isso é que, obviamente, é uma escolha imposta. Como dizia Karl Kraus, contemporâneo de Freud, um livro maravilhoso de aforismos, né? Se a tormenta não me deixa escolha, eu escolho a tormenta. E, no caso, o Rodrigo Pacheco podia parafrasear Karl Kraus e dizer: se os eleitores não me deixam escolha, eu escolho não depender mais dos eleitores. O sonho dele era conseguir um cargo no STF. Acho que ele não tem esse valor todo para o Lula, né? Mas, para o Alexandre de Moraes, ele tem muito valor, porque ele foi o grande responsável por proteger, blindar o ministro até aqui. Não se elege nem mesmo síndico do prédio hoje em dia. Enquanto isso, estamos em crise diplomática, diz o embaixador de Israel no Brasil, sobre a relação com o governo Lula. Em entrevista ao Estadão, o embaixador de Israel avalia que
o país está otimista e confortável com a volta de Trump à Casa Branca. Esse é um grande aliado. Já o embaixador aponta que as relações com o governo Lula estão bloqueadas. É o famoso anão diplomático. Mas também esperar o quê de um presidente, né, que passa pano para o Hamas, convida o Irã para os BRICS e demoniza a única democracia do Oriente Médio. É um governo aliado a tudo aquilo que não presta no âmbito da geopolítica, e por isso mesmo o Brasil começa a pagar um preço geopolítico, né, diplomático, em relação ao Ocidente e seus amigos. Então, Trump vem aí, Israel já está falando grosso, Argentina, e daqui a pouco vai sobrar, então, Rússia, China, Cuba, Venezuela, Irã e Nicarágua. E agora o Uruguai. Ontem eu já falei bastante na conversa de boteco sobre a vitória do comunista defensor de Che Guevara no Uruguai. A grande lição que temos que tirar disso é que o Luiz Lacalle Pou agiu que nem Macri e que nem Sebastião Pinheira. Foi um típico isentão, pragmático, vamos falar de economia, vamos tratar com respeito comunista, e deu nisso. A lição que temos que tirar é show direita caçabista. Queremos bolsonaristas que levantem o tom para atacar o sistema e os comunistas. Até porque bolsonaristas não, direitistas. O Marcel Van Hatten, por exemplo, não é bolsonarista. Volta e meia, a ala caçabista da direita fica demonizando o Marcel por ele ser do Novo. Mas a verdade é que o Marcel ergue a voz para defender a Constituição, a democracia, os presos políticos. E ele tem muito mérito nisso e está sendo perseguido por seus méritos. Então, a PF não só investigava já ele, mas não só investiga, como agora indiciou o deputado por falar da ação totalmente condenável e até criminosa do delegado Fábio Chora, aquele da foto. E, de novo, estamos diante aqui de uma encruzilhada. Mais uma, mas essa é grave. Ou o Congresso, leia-se o presidente Arthur Lira, reage à altura, ou acabou. Fecha a porta dessa porcaria que custa caro, entrega logo as chaves do Brasil para o Foro de São Paulo, para o Zé Dirceu e companhia. Para nos assistir hoje, ao vivo, às 20 horas, clique na playlist